Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Educação infantil retornará a atendimento integral a partir de agosto em Teutônia. Portanto, educação é o nosso tema de hoje no espaço de entrevista do Primeiro Jornal. E quem está comigo é a subsecretária da Educação de Teutônia, Shana Vogel. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Shana, a alegria de poder voltar com o atendimento integral da educação infantil deve ser enorme nesse momento. Conta pra gente como foi esse processo que vai possibilitar o retorno agora em agosto. Sim, é uma alegria. Estamos revendo os protocolos todos para iniciarmos. A gente sabe da necessidade, da importância da criança estar na escola no turno integral, o dia inteiro. A gente sabe da necessidade dos pais de terem um espaço, de terem a escola como o principal aliado, principalmente nessa pandemia. Mas devido à pandemia a gente teve várias restrições e vários protocolos que foram alterados. Hoje a gente ainda segue o decreto do governo do estado, que é de forma escalonada, distanciamento de 1,5 m. No entanto, a gente teve uma reunião com a promotora, a doutora Vanessa, que é responsável pela Vara da Juventude e da Criança de Santa Cruz. E a gente teve uma reunião com ela, a Secretaria da Educação, e ela pediu vários protocolos, várias mudanças na forma de atender os alunos. E a gente então vai conseguir, através da aprovação do COI municipal também, que foi na semana passada, a partir do dia 2 de agosto a gente volta de forma integral nas escolas de educação infantil municipais e nas escolas de educação infantil comunitárias. No primeiro momento, é só essa liberação que a gente tem. Agora, a gente vai partir para a próxima etapa é o ensino fundamental. Para isso... Está em tratativas. Sim. Para isso, a gente teve reunião na sexta-feira da UNVAT com os prefeitos do Vale do Taquari. E dentro deste conjunto de prefeitos existe uma comissão que está propondo um novo protocolo, novos protocolos para o governo do estado, porque a ANVAT, ela entende que o Vale do Taquari tem condições de atender de forma integral o ensino fundamental também. Mas para isso terá que ter algumas mudanças. Por exemplo, hoje a gente tem que respeitar o distanciamento de 1,5 m. Para voltarmos, a sugestão é de 1 metro, né? A gente tem o transporte escolar, a gente precisa ele de forma integral e totalizado, com o retorno de todos. A gente hoje tem que respeitar 1 metro dentro do transporte escolar. A ANVAT está sugerindo que seja usado o mesmo protocolo para o transporte urbano, que hoje é 75% da capacidade do ônibus. Então, isso nos facilita o retorno integral do ensino fundamental, devido ao grande número de alunos, né? A gente sabe que a educação infantil, os pais levam, os avós levam, a parente leva para as escolas. Mas no ensino fundamental, a gente tem muitos alunos que dependem do transporte escolar. Então, não conseguimos ter um retorno integral sem o auxílio do transporte. E quando a gente fala em daqui a pouco aumento de frota ou atendimento, a gente sabe que prefeitura sempre envolve licitação e isso demora um certo tempo aí por causa da burocracia. Isso. Hoje, voltando de forma integral, a gente tem que aumentar o número de veículos. Para aumentar o número de veículos, a gente precisa fazer licitação, né? Então, existe toda a parte que a gente precisa seguir da lei, legalmente, para poder voltar. Então, é uma organização que nos gera bastante trabalho, mas a gente está atrás, tem levantamento de quantos alunos andam de transporte na nossa rede municipal. Então, hoje a gente tem em volta de 3.145 alunos na rede municipal de Teutônia. São bastante crianças, distribuídas em 18 escolas, e escolas de educação infantil e ensino fundamental, então nos gera bastante trabalho. Mas estamos nos organizando para assim que pudermos retornar, porque a gente sabe que a escola é fundamental nesse processo, e tem estudos mais que comprovam que não é na escola que a gente pega o vírus, né? As escolas estão preparadas com os protocolos, com álcool gel, higienização ao final de cada turno de trabalho. Então, as equipes de trabalho das escolas, elas têm se dedicado ao máximo para conseguir higienizar os ambientes e torná-lo cada vez mais seguro para os alunos. Você disse há pouco que o Vale do Taquari tem condições para esse retorno normal, nós podemos dizer assim, das aulas.
Mas alguns alunos já começaram com o retorno escalonado há alguns meses. Como foi essa experiência? Conta pra gente um pouquinho de como foi essa volta para esses alunos. Então, foi bem importante, né? Porque a gente sabe que hoje ainda não é a forma correta, né? Eles vêm uma semana na aula, a outra semana eles fazem aula remota. Essa aula remota, a gente sabe que os pais trabalham e muitas crianças acabam ficando sozinhas, que não é o certo, né? Então, a nossa ideia é que volte o quanto antes, mas é importante aquele contato, né? A gente passou o ano passado mais tempo fazendo aula remota em casa do que presencialmente, faltando aquela socialização, o olho no olho, a troca de experiência com o colega, mesmo tendo muitas vezes o professor de uma forma virtual, através de WhatsApp, através de aulas por Google Meet ou pela plataforma do Class. A gente sabe que o olho a olho e o contato físico, mesmo sendo à distância, ele é necessário, né? As pessoas precisam disso, né? E as crianças muito mais nesse período. Então a gente sabe que vai ser alguns anos que a gente vai necessitar para recuperar a aprendizagem, para recuperar, voltarmos, quem sabe, ao novo normal, porque normal mesmo, depois dessa pandemia, a gente não deve ficar, né? A gente tem muita coisa que a gente aprendeu nesse período. Mas é gratificante ver assim as crianças entrando com olhinhos brilhando na escola. Então, a emoção deles, dos pais, dos profs, é para isso que a gente trabalha, por eles, pelos alunos. Xana, a educação infantil retorna então ao atendimento integral agora a partir de agosto. Isso. Existe alguma regra referente à questão de horário? Como é que é a orientação para os pais? Cada escola de educação infantil está fazendo seus protocolos, né? Eles têm que seguir o plano do COI municipal e o plano da escola, que é aprovado também pelo plano municipal, pelo COI municipal. E a gente fez pela Secretaria Municipal da Educação, a professora Andréia, que é a orientadora, né, mais a supervisora Luciana, fizeram uma cartilha que será enviada aos pais, com medidas que devem ser observadas, né? Continua valendo, sem muita aglomeração, se só uma pessoa puder levar e uma pessoa puder buscar. Entrar na escola somente se necessário. Por exemplo, o bebê tu não tem como deixar no portão, né? Os maiorzinhos já pode deixar no portão, se despedir ali mesmo, para evitar o trânsito dentro da escola, né? Mas o retorno está sendo bem interessante, os pais estão correspondendo ao retorno, porque a gente sabe que o frio, no Rio Grande do Sul, ele dificulta um pouco no inverno, né? Ainda mais para os menores. Mas também a gente sabe que muitas crianças acabam ficando em tias, né? E aglomeram mais crianças do que muitas vezes a gente tem na própria escola. E também não é o ideal devido à pandemia. Então, acho que aos poucos, todo mundo colaborando, os pais colaborando, a escola com seus protocolos, seguindo todas as orientações. Nós, na Secretaria da Educação, através da secretária Fabiana, a gente está sempre disposto ao diálogo, estamos abertos, marca um horário se a gente não está lá, para conversar e tirar qualquer dúvida também. E ainda bem que a gente consegue vir nos meios de comunicação para fazer alguns esclarecimentos também e atingir o maior número de pessoas, né? Mesmo com esse retorno, ainda acaba sendo também uma opção dos pais o envio da criança para a escola. Isso, este ano ainda é um envio, é uma responsabilidade dos pais em decidirem se mandam ou se não mandam, né? Vale lembrar que aquelas crianças que não retornam, elas têm as suas aprendizagens em casa, então muitas vezes o comprometimento e a responsabilidade dos pais aumenta, né? Porque além do papel do pai, tem o papel de um professor que tem que estar ali junto, porque a gente sabe, eu tenho filhos também, tenho uma filha, a gente tem que estar em cima, tem que estar cobrando, porque sozinho eles não são tão independentes como a gente imagina ou gostaria que fossem. Mas ainda bem, né? São crianças só uma vez, tem bastante tempo para ser adulto depois. Então a gente está sempre em cima e a gente conta com a colaboração dos pais, né? A gente faz busca ativa, alguns alunos que não estão retornando. Se há necessidade, a gente encaminha ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem sido um grande parceiro na busca por esses alunos, porque alguns alunos acabam até trocando de cidade e os pais não informam a escola. Então muitas vezes tu não sabe o que está acontecendo, né? Então a gente tem que fazer essa busca ativa nas casas. Tanto a escola, as equipes diretivas fazem, assim como o Conselho Tutelar também faz, para ver o que está acontecendo, né? Onde está essa criança?
Bom, com a volta desse atendimento integral, nós podemos dizer que, na medida do possível, com todos os cuidados, tudo voltou ao normal na área de educação aqui em Teutônia, ou de forma bem prática, o que está faltando? Voltando integral, a gente volta, inclusive, com as oficinas, né? Então, a gente tem o CEMEF, que é o turno inverso, que iniciará. Só não vai iniciar agora no início de agosto, porque a gente conseguiu fazer, o projeto ficou pronto da ampliação do refeitório. Então, a gente está aumentando o refeitório e a cozinha do CEMEF, e para atender mais ainda, né? Porque a gente sabe que a demanda é muito grande. E hoje a gente fica limitado em função da hora do almoço, realmente, porque é aquela hora que quem está no CEMEF de manhã almoça, troca de roupa, faz sua higiene, pega o ônibus e vai até a escola. E, ao mesmo tempo, é aqueles alunos que estão chegando das escolas para almoçar, fazer higiene e fazer o seu turno inverso no CEMEF. Então, o CEMEF é o que vai voltar, acaba voltando por último, em função de uma reforma que a gente está fazendo, né? Então, para melhor atender, e vai ficar bem bonito o local. Vai ficar bacana. Sobre o principal anúncio da administração municipal desse ano, já que estamos falando em obras de CEMEF, a gente quer saber também como estão as obras do SESI. Então, as obras do SESI iniciam essa semana com a assinatura do contrato. O CEMEF, ele é um local que está quase pronto. A gente precisa fazer algumas adaptações para passar, para seguir todas as... existem leis na educação infantil que a gente tem que seguir, para seguir todos os regimentos, tudo o que exige, ganhando a liberação da vigilância sanitária, a visita do Conselho Municipal de Educação e a aprovação do funcionamento da escola, a gente inicia. Então, a gente acredita que em um mês, provavelmente teremos a Escola de Educação Infantil Darcy Ribeiro funcionando em pleno vapor. No SESI. Isso, no SESI. Isso aí. Perfeito. Inclusive, foi aprovado na Câmara de Vereadores também lei para a contratação de professores, o que já inclui visando aí o retorno, não, as vagas na escola do SESI. Isso, Bruna. E o retorno também, o retorno de forma integral nos fez necessitar de mais profissionais, né? Então, assim, hoje, devido à pandemia, a gente sabe que, como os protocolos são muitos, a gente tem que contratar mais professores para as escolas de educação infantil municipal e também para o SESI, né? Então, isso entra professores, monitores, professores de áreas específicas como música, informática. A gente tem a questão das merendeiras, setor da higienização. Então, tudo isso demanda uma equipe de trabalho grande, né? Então, as contratações estão sendo feitas. É um processo também que, né, leva um tempo. Às vezes, a gente consegue fazer entre um mês uma contratação de um profissional devido a providenciar documentação. A pessoa tem um prazo para responder se quer assumir, se não quer assumir, fazer exame médico. Estar efetivamente trabalhando também leva algumas semanas. Por isso que a gente pede com antecedência, geralmente, os projetos na Câmara para poder estar tudo certo quando iniciarmos. E até deixar as salas preparadas, né? Porque o SESI, ele é muito lindo, tem poucas adaptações para fazer, mas a gente precisa deixar com cara de educação infantil, né? O espaço é lindo, a gente foi sexta-feira lá com os engenheiros para ver a obra. Vai ficar bem bacana, é um presentão para Teutônia. Com certeza. Num primeiro momento, essas contratações seguem concurso público vigente, mas há possibilidade de um edital? Há possibilidade, sim. Hoje a gente está chamando os últimos monitores e professores que a gente tem concurso vigente. A gente, este ano, não pode nomear, torná-lo efetivo devido à Lei 173, mas a gente está chamando por contrato temporário, né, até janeiro, fevereiro, vigência de 180 dias, podendo ser renovado por mais 180. E depois a gente sim vai começar a efetivar, porque a gente também tem o entendimento de que as pessoas que fazem concurso, assim como eu sou concursada, a gente quer ser nomeado, né? A gente estuda para passar no concurso e a gente gostaria e quer ter ser efetivo no serviço. E ainda mais professor, né? Porque quando tu estuda para ser professor, para dar aula, tu bota todo o carinho a mais. Então, ano que vem, a secretária Fabiana também tem esse entendimento, o professor Fornec, o prefeito também, que a gente vai começar a nomear onde tem cargos que necessitem de nomeação. A gente tem a Darcy Ribeiro,
Aí temos também a do Travessão, a Doce Infância, que é uma casa que foi adquirida no final do ano passado. Essa casa, ela demanda de uma reforma um pouco maior, né? Então, assim, ela era uma casa, não era uma escola. O SESI era uma escola, né, de turno integral ou turno inverso. Essa casa precisa de mais adaptações, por isso o processo é um pouquinho mais demorado. Mas também é um espaço bonito, tem um amplo pátio, para atender muito a demanda. Aqui em Canabarro a demanda é maior na espera, na lista de educação infantil de vagas, né? De certa forma, o SESI já estava preparado com algumas salas de aula. Isso. Essa residência é necessária toda uma alteração. Alguma previsão para as obras? Da Doce Infância para o final do ano ficar pronta. Agora Então, a ano gente que vem a gente conta com essas vagas. Início do ano a gente já quer contar com uma escola pronta atendendo novos alunos. Hoje a gente tem uma demanda de 360 crianças esperando na lista de espera da educação infantil, né? Então, atualmente, no mês de maio e junho, em torno de 55 a 60 inscrições novas, precisando de creche, de escola de educação infantil. Então, a demanda é muito maior do que a gente está conseguindo atender. Mas, para isso, a gente tem várias estratégias para conseguir atingir a meta da educação infantil. Xana, eu preciso pedir também para você esclarecer algumas informações sobre aquela questão da municipalização das escolas de educação infantil. Inclusive, o município liberou nota oficial recentemente falando sobre isso. Isso. Então, emendando o assunto da educação infantil, né? Hoje a demanda é grande, a gente tem uma lista de espera de 360 crianças, mais ou menos. A educação infantil, o governo federal, a lei, o município é o responsável pela educação infantil. Ela é bem clara. O município deve dar conta dos alunos da educação infantil. Então, hoje as estratégias, elas são justamente para que o município dê conta dessa demanda. É ampliação de escolas, é aquisição de prédios novos, é locação. E também a questão da municipalização vem de uma forma que hoje Teutônia tem 4 escolas municipais de educação infantil e tem 9 escolas comunitárias de educação infantil. No entanto, a gente sabe que é uma coisa ótima para o município e o governo entende como não. Por quê? Porque ele entende que a demanda tem que ser atendida pelo município. Porém, naquela época, quando as escolas de educação comunitária foram criadas, de educação infantil comunitárias foram criadas, foi importantíssimo a comunidade se unir, fazer eventos junto com o poder público e construir essas escolas comunitárias para atender a necessidade naquela época. Mas hoje o governo entende que quem tem que assumir é o município. Então a gente está em reuniões com todas, nós vamos fazer com as 9 escolas. No primeiro momento a gente se reúne com o presidente da mantenedora, mais a diretoria da mantenedora e a diretora de cada escola de educação infantil. Coloca a proposta. A municipalização, ela não é compulsória, a escola decide juntamente com os pais, né? Porque os pais têm que ter o conhecimento do que pode acontecer, de como vai ser daqui a alguns anos dentro da sua escola de educação infantil. E não há nenhuma pressão para as escolas fazerem a municipalização. O prefeito, o professor Forneck, sempre coloca todos os prós e os contras, deixa bem livre. A única coisa que a gente não consegue realmente atingir os professores, a gente não consegue contratar esses professores, porque o município, como a gente falou antes, né, tem o concurso, segue a lei, segue uma lista, a gente vai abrir um processo seletivo novo, se for necessário, agora com a finalização desse processo desse concurso que está vigente, mas a gente não consegue contratar os professores que estão nas escolas de educação infantil, né, comunitárias. Mas depois que a gente conversa tem toda a parte jurídica, as educações infantis também, fazem seus esclarecimentos, fazem suas reuniões. As 2 primeiras convidaram a equipe da prefeitura, da educação, junto com o prefeito, junto com o jurídico, para fazer os esclarecimentos para os pais também. A gente teve a primeira escola, então, que não quis municipalizar, e a segunda que a gente está tratando, que quinta-feira teremos reunião novamente, para ver a resposta da municipalização ou não. Amanhã à noite a gente tem reunião com a equipe a diretoria, juntamente com a diretora Nilva da Escola Comunitária Dente de Leite, para fazer a primeira conversa, para eles levarem para a escola, conversar com os professores e com os pais
e se há necessidade a gente vai até lá e explica. Mas não é compulsória. A escola decide se quer ou se não quer municipalizar. A gente entende que a necessidade, ela hoje ajudaria o município a cumprir a lei do Fundeb, sim, ajudaria, mas também entendemos que a longo prazo as escolas, sendo municipais, elas não terão tantos gastos com folha de pagamento, alimentação, com toda a parte de despesas que tem hoje. E a gente sabe que com a compra de vagas, muitos pais deixaram de colaborar, mesmo que fosse um pouquinho com a escola. E com a pandemia tudo ficou mais caro, então a gente sabe que tem escolas que não estão vencendo. O repasse que hoje é dado do município, que vem através do governo federal, da lei do Fundeb, muitas vezes não é suficiente para cobrir o gasto desses alunos, né? Então, assim, a gente está conversando e através do diálogo, né? Tanto o prefeito como a secretária Fabiana sempre são de conversar, de escutar os dois lados, de tentar ver dentro da legalidade qual é a melhor solução, porque a gente tem que trabalhar sempre dentro da lei, né? Muitas vezes dói, a gente vê o profissional, né, chorando, vai perder o seu emprego e tudo, mas a gente entende também que quando tu está gestor público, tu tem leis, metas que têm que ser atingidas, senão vão haver consequências para o município também. É um período bem tranquilo, de muito diálogo e explicação, digamos assim, de toda a lei. Isso. E assim, dúvidas sempre tem, a gente está no WhatsApp, ontem ainda atendi uma diretora, a gente está sempre conversando e respondendo, o que a gente não sabe a gente vai atrás. Então o jurídico também tem nos dado uma grande assessoria nisso, porque a lei muda muito também, né? E essa parte burocrática, às vezes, da legislação, mas nada que fique sem resposta. Demora um pouquinho, mas a gente Isso vem agora procura. justamente pela nova lei do Fundeb, né? Que foi alterado recentemente. Exatamente. Antes o município tinha que atender dos 100% que vinha do Fundeb, 60% com folha de pagamento e 40% sobravam para outros investimentos. 25 de dezembro de 2020 foi aprovada a lei do novo Fundeb, que exige, então, 70% gasto ou investidos em profissionais municipais da educação e os outros 30%, então, podem ser investidos em outro setor. Desses 30%, Teutônia tem hoje 25% na compra das 1.000 vagas dos alunos das escolas de educação infantil comunitária, sobrando 5% para fazer investimentos nas escolas municipais. Então, o governo ele acaba afunilando cada vez mais, justamente para o município atingir a meta que é educação infantil, é responsabilidade do município, tanto que as escolas estaduais em Teutônia já não tem mais educação infantil, né? É só o município e as EMFs do município, as EMEIs e as EEs comunitárias, escolas comunitárias. Porque o governo entende que o município tem que assumir todo o 100% da educação infantil. Mas a gente entende, respeita e vai se adequando. Nós estamos fazendo investimentos, então daqui a pouco a gente vai, para o ano que vem, conseguir comprar ou construir uma escola nova, adquirir um novo prédio, alugar. Aos poucos nós vamos zerar não se fala na fila da educação infantil, porque sempre tem bebês nascendo, né? Todo dia nasce. Mas a gente pretende, sim, diminuir muito a espera, principalmente daqueles pais que têm que voltar a trabalhar, tem bebês pequenos, não tem onde deixar. As crianças voltam das licenças, né? Então é uma coisa que nos deixa bastante apreensivos. Xana, infelizmente o nosso tempo é curto, eu agradeço muito a tua participação no programa hoje e parabenizo também em teu nome todos os professores que não mediram esforços durante essa pandemia para bem atender as nossas crianças. Obrigada, Bruna. Educação sempre tem assunto, né? Dá para falar o dia inteiro. Mas qualquer coisa a gente está à disposição. Muito obrigada, boa semana. Obrigada, igualmente.